A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. E no ar, hoje nós vamos falar da medicação que a humanidade inteira está necessitando nesse momento. Nós estamos precisando renovar as nossas esperanças, fortalecer as nossas esperanças, ter atitudes de esperança. Aliás, o nosso convidado da tarde de hoje vai falar dos 2 programas que ele apresenta que fala sobre ter esperança, que é o Mensagens de Esperança e Termos Sorrisos de Esperança, que é muito bom, que é aquele sorriso que mesmo na dor, mesmo na agonia, nós soltamos ele largo, com vontade de contagiar. E para que nós fiquemos ainda mais contagiados, nós precisamos ter um motivo para termos esperança. Por isso, nós escolhemos nesse Boa Tarde de hoje uma música linda do Robertinho Renó e do Ricardo Costa, chamada Não é Preciso Ver Deus. E nós não precisamos ver para saber que Ele existe e ter esperança na sua proteção. Vamos ouvir. Não é preciso ver Deus para saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer e as gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver para saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carrega no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor que a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, possamos socorrer a cada irmão que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Não é preciso ver Deus para saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer, as gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver Deus para saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te
carrega no colo e te mostro o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor, e a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, possamos socorrer a cada irmão que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida. Bom, nós falamos que na tarde de hoje nós trazemos um companheiro para o conhecimento de vocês. E quando nós falamos conhecimento, é porque nesses 50 anos da Rádio da Fraternidade, estamos comemorando e presenteando você. E qual foi o presente que nós escolhemos? Trazer aqueles que fazem a rádio acontecer, que são os nossos programadores, para que vocês possam conhecer um pouquinho da história de cada um. É a nossa forma, é a nossa maneira, já que não podemos nos juntar todos no mesmo ambiente, é a nossa maneira de podermos comemorar esses 50 anos da Rádio da Fraternidade. E esse companheiro tem 2 programas lindos, que tem tudo a ver com a música que nós acabamos de ouvir, tem tudo a ver com a mensagem progressiva que a doutrina nos traz. Nós recebemos na tarde de hoje João Aparecido, o apresentador do programa Sorrisos de Esperança e Mensagens de Esperança. João, boa tarde, bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Foco. Boa tarde, é um prazer enorme estarmos participando deste momento histórico da Rádio Rio de Janeiro, meio século, irradiando a fraternidade no ar. Então, nós desejamos aqui a nossa saudação especial para todos esses ouvintes fiéis que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro, a nossa saudação inicial. João, nós estamos fazendo uma pergunta que é mais ou menos idêntica para todos os companheiros que estão aceitando esse bate-papo conosco, que é o seguinte: a Rádio Rio de Janeiro está contando uma história nesses 50 anos, né? Quem procurar conhecer a história da Rádio Rio de Janeiro vai saber quais foram os seus princípios e como nós chegamos aqui a completar 50 anos nessa atividade que inicialmente, hoje nós estamos completando 50 anos e sorrindo. Eu imagino no ano 1 a dificuldade imensa para se colocar no ar uma programação tão específica quanto a nossa, que fala sobre o Evangelho do Cristo e fala sobre doutrina espírita. E aí, nós e o público queremos saber qual é a história do João Aparecido com a Rádio Rio de Janeiro. Quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui? Realmente tem que mexer lá no fundo nesses registros, né? Então vamos ao nosso aporte aqui na Rádio Rio de Janeiro. Foi através do nosso inesquecível Gerson Simões Monteiro. Mais um. O Gerson é um grande amigo nosso. Digo amigo nosso porque ele não desapareceu. O corpo sim,
mas o espírito está mais vivo do que nunca. Então a nossa convivência com ele foi mais apertada na extinta USERJ, hoje é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ali os laços se apertaram no movimento de unificação do nosso Estado. E como ele depois veio para a Rádio Rio de Janeiro, ele se expandiu, vamos dizer assim, porque ele continua dirigindo lá a USERJ, também veio presidir a Funtarso. E ele deu uma demonstração realmente de abnegação, de desdobramento, de capacidade gerencial. E de vez em quando ele trazia algum companheiro do movimento espírita vinculado ao USERJ e recebemos o convite para participarmos do debate na Rio. Então a nossa porta de entrada na Rádio de Janeiro foi pelo nosso Gerson e o programa foi Debate na Rio. Depois de algum tempo participando do Debate na Rio, já havia o Sorriso de Esperança. Ele era conduzido à época pela Ana Spranger, Ana Maria Spranger. Então, como eu estava por aqui, e nós a conhecíamos também do movimento espírita, ela é integrante do grupo espírita André Luiz, na Rua Jiquibá, ali no Maracanã. Então, esses laços de amizade, ela convidou para participar do Sorriso de Esperança. Então, estava no Debate na Rio e Sorriso de Esperança. E o Sorriso de Esperança foi fluindo, como naturalmente estava bem sendo conduzido por ela. E nesse ínterim, o Gerson teve uma ausência nesse programa Mensagem de Esperança, que já existia na Rádio Rio de Janeiro. A pessoa estava muito idosa, então estava se afastando. Me perdoe, não me vem à memória o nome de quem era o apresentador à época. Mas então eu não cheguei nem a o conhecer. Então ele realmente se ausentou e Gerson então fez o convite para nós apresentarmos o Mensagem de Esperança. E essa época eu não tinha a mínima noção de programação, não tinha a mínima, porque participar de um programa que alguém dirige é uma coisa. Então eu fazia estudo com a Ana do Livro dos Espíritos, no Sorriso de Esperança. Mas ela era realmente a programadora, organizar o programa, e estávamos participando. Agora, ficar responsável pela estrutura do programa é um outro nível. E eu era totalmente inexperiente. O Gerson confiou. Não sei qual é a mediunidade. Ele fazia isso dele. Com todo mundo. Pois é, bota para aprender fazendo. Mas eu tenho que fazer realmente uma confidência, que eu encontrei uma alma muito doce na Rádio Rio de Janeiro, que foi realmente meu instrutor. Com a paciência, orientação. E se hoje eu desenvolvi alguma possibilidade nessa direção, eu sou muito grato ao Serginho. Era um técnico aí do estúdio, né? Uhum. Então ele me deu os passos, até entonação de voz, impostação de voz, mas é impressionante as orientações que ele me deu na época. E inclusive depois vim a descobrir que ele também é poeta. E nós temos um poema de Natal que todo ano nós fechamos o programa em homenagem a ele, exatamente repetindo essa mensagem de Natal. E temos essa gratidão com ele, e aí foi evoluindo o programa Mensagem de Esperança. Quando nós estávamos relativamente confortável nesses dois programas, consequentemente chegaram outros companheiros à rádio. E o Gerson fazia do Debate na Rio a porta de entrada. Então ele era muito inteligente, porque fazia esporadicamente, a pessoa não vinha com aquela assiduidade, não dava para fazer um rodízio nos participantes. E nesse ínterim conhecemos o Mesquita, né? Um grande companheiro do movimento da Rádio Rio de Janeiro. O Mesquita participava do Debate na Rio também, foi ali que eu conheci. E a idade avançada foi avançando, a idade dele e a minha também, mas a dele estava mais na frente. E viajamos algumas vezes na condição, no ônibus daquele, morando em Copacabana. Ele era integrante do Consolador, a instituição espírita ali de Copacabana. Íamos conversando, uma conversa muito descontraída, muito amável. Né? Ele teve complicações com a vista, né? Com os olhos. E o oftalmologista recomendou que ele tomasse mais cuidado, mais prudência. E esse foi o motivo do afastamento dele da Rádio Rio de Janeiro. Com o afastamento dele, ele perguntou se eu poderia, numa determinada ocasião, substituí-lo na gravação de um programa.
Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns. Depois que começou o primeiro, ele não voltou mais. Então nós estávamos ali com 3 programas. E a debate na Rio realmente não deu para continuar. E permanecemos uma temporada. E observando que estavam chegando pessoas novas aqui na Rádio Rio de Janeiro. Coisa que era totalmente dispensável pelo tipo de relacionamento que nós mantínhamos com o Gerson. Mas dada essa aproximação de longos anos, de longa data, uma ocasião chegou assim: Gerson, eu acho totalmente dispensável o que eu vou lhe dizer. Você me conhece há muitos anos, mas acho necessário fazer essa colocação para você se sentir assim totalmente à vontade. O programa Mensagem Esperança é da Rádio Rio de Janeiro. O Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns, é da Rádio Rio de Janeiro. Então você, como presidente da Rádio de Janeiro, sinta-se à vontade, a hora que você quiser colocar outro apresentador, outro programador. Fique tranquilo que eu considero como minha etapa concluída. Então estou disponibilizando para você. Fique bem à vontade. E aí nessa ocasião eu falei assim: pois é, você falou na hora certa. E ele estava realmente assim, aguardando o momento, com toda aquela delicadeza dele, né? Com gentleman. E aí ele falou assim: temos uma pessoa para o programa. E aí então foi quando eu conheci o Eduardo Araújo. Ele falou assim: eu vou lhe apresentar. E me apresentou e falou assim: Eduardo, e o João Aparecido é apresentador do programa que nós estamos convidando para você ser responsável daqui para frente. O Mesquita realmente não tem mais condições de retornar. Então o João Aparecido está com Sorriso de Esperança, Mensagem de Esperança e mais este ainda, Luz na Penumbra. Aí então ele mostrou a satisfação de estar vindo à Rádio de Janeiro, etc. E fizemos então a apresentação dele no ar ao público seguidor, dando aquela satisfação a quem nos acompanhava, que a partir daquela data estaria sendo apresentado pelo companheiro. Não estranhasse, né? Essa mudança, mas que aconteceu? Não aconteceu nada, simplesmente a evolução. E então, a partir desse programa que fizemos em dupla, né? No seguinte ele já assumiu e começou a gravação do Luz na Penumbra. E continuamos com o Sorriso de Esperança e com a Mensagem de Esperança. O Sorriso de Esperança, ele ainda essa época era conduzido pela Ana Spranger. Houve uma época em que ela resolveu fazer uma mudança na estrutura do programa. Então, ela dispensou quem fazia o comentário do Evangelho, quem fazia o Livro dos Espíritos. Eu, no caso, era o Livro dos Espíritos. E ela fez uma temporada, a programação só tocada por ela, dando um upgrade no programa. Depois de uma temporada, ela convidou o Alonso. Então, o Alonso começou a participar com ela, fazendo um estudo do Evangelho. E, simultaneamente, ela nos convidou para retornarmos. E então, ficamos participando do Sorriso de Esperança até o momento em que ela teve que se ausentar com o falecimento do Isaac. Era o companheiro que vinha religiosamente com ela. E uma ocasião nós passamos na linha vermelha, e ela me dava carona até Botafogo, ela mora até hoje. E era a companhia e ela sentia-se mais segura, não estava sozinha dirigindo o carro. Porque ela tinha dificuldade enorme para subir a escada do ônibus, baixinha, né? Então aqueles degraus altos do ônibus. Então ela vinha de carro. E numa dessas viagens, quando nós estávamos retornando a Copacabana, furou o pneu do carro. Logo depois de passar o posto da polícia na linha vermelha. Paramos o carro e aí fizemos a troca do pneu. Eu falei assim: João, é por isso que cada vez mais eu fico tremendo, porque se você não puder vir, eu vou estar sozinha. E se eu estiver sozinha, se furasse o pneu? E aí ela, inclusive, informando que a própria família já fazia essas observações do risco e do cuidado. Em síntese, ela resolveu aposentar-se como responsável pelo Sorriso de Esperança. E nessa ocasião ela fez uma proposta. Falou: João, a minha filha também está, que era uma das patrocinadoras, né, do Sorriso de Esperança, está para sair do Rio de Janeiro. Então talvez eu também venha a sair do Rio de Janeiro.
E então, não interessaria ao Lar de Teresa assumir essa parte do patrocínio? Eu falei assim, o Lar de Teresa interessa, que vai divulgar as reuniões, as palestras, a livraria. Eu vou conversar com o pessoal. E o pessoal foi muito receptivo, porque estava previsto no Estatuto do Lar de Teresa até a possibilidade de manter um programa de rádio. Na abertura do Estatuto já havia isso. Então foi aceito com muita facilidade. E passamos, a partir desse instante, não só assumir a coordenação do programa, mas também entrar o patrocínio da Rádio Rio de Janeiro. Temos que ser realmente bem sinceros e honestos. O programa tem 3 patrocinadores. 2 patrocinadores são pessoas físicas. E então tem a lisura de não divulgar realmente que desde a época da Ana já eram patrocinadores. O único que é jurídico é o Lar de Teresa com a Livraria de Bom X. E assim tem sido mantido o programa Sorriso de Esperança, todas as terças-feiras, né, no horário das 14 horas, às 14h55, com a reprise às quartas para quinta-feira, a 1h da manhã. E depois a Rádio de Janeiro nos deu um presente, estendeu mais uma repetição do programa, né, mais uma vez, ao sábado, ao meio-dia. Então foi um presente que a administração já do Hélio, né, da atual administração, expandindo mais o programa Sorriso de Esperança. O nosso carinho, não posso dizer que é mais por um, mais por outro, são os dois, porque são os ouvintes que nos prestigiam realmente. O Mensagem de Esperança, que é um programa da Rádio Rio de Janeiro. Então é um programa que a estrutura dele foi orientada pelo Gerson, ele que estruturou, e mantemos essa estrutura por ver realmente uma diversidade de opções, mas não há interatividade com o público, no que há com o Sorriso de Esperança. E também é um período mais reduzido, 25 minutos. Então, nós ali temos, seguindo até hoje, desde a origem, o estudo, a abertura do programa, o Jesus no Lar. Tá? E depois, quando o Gerson mudou de andar, né? Realmente se libertou da sua missão aqui na face da Terra, né? E continua lá dando o apoio do plano espiritual. Então, nós começamos a fazer uma alternatividade entre o Jesus no Lar e o livro lançado por ele, no Rumo de Jesus, no Roteiro de Jesus, lançado pela FEB, que é um livro realmente muito bem estruturado. Vejamos que existem mensagens de Jesus em várias obras editadas pela FEB, assim, espalhado. E ele reuniu num único volume. Muito bom. Isso facilitou demais para todos os expositores, pesquisadores, né? Então são várias obras reunidas ali, dessas mensagens espalhadas. E não faz menção a Jesus não, porque é uma obra completa, né, de Neio Lúcio. Então fazíamos exatamente essa alternância, porque mantinha ali a linha estrutural inicial e também divulga esse livro. E prosseguindo, e vem um momento de descontração no programa, que é o momento de uma música, né? Que a música também é uma mensagem, né, de esperança. E nós temos tido assim, algum retorno gratificante. Com relação ao Sorriso de Esperança, há uma interatividade, como nós dissemos, os ouvintes telefonam, mandam mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp. Até não temos muito recurso, né, de usar essa comunicação pelos meios mais modernos. O telefone é que está predominando ainda. Mas isso torna-se cada vez mais escasso, nós estamos vendo, observando. E no Mensagem de Esperança, como não há essa possibilidade, nós recebemos talvez mensagens depois por e-mail, né? E aí a administração da rádio nos passa. E nesse sentido, na nossa comunicação com o público, nós recebemos um depoimento, aliás, foi até um depoimento pessoal. Então se você tem depoimento para falar, nós vamos fazer o seguinte, porque tem uma pergunta aí que tem a ver com o retorno do público. Então, ótimo. Nós vamos dar uma paradinha, fazer um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já. Não saia daí não, fique conosco, porque vale a pena conhecer muito bem todos os nossos programadores.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. E na nossa agenda nós vamos voltar a falar dos nossos companheiros do Grupo Espírita Conforto e Paz. Eu fico encantada, gente, com o nome dessa instituição. Esse Grupo Espírita Conforto e Paz está fazendo um seminário, são os seminários de 2021 e são mensais. E a cada mês nós vamos estar aqui divulgando quem é o companheiro que vai estar nos brindando com uma palestra linda. Nesta vez será a Clarinda Fonseca, lá de Brasília, que vai falar sobre mediunidade, um assunto que nunca sai de moda, um assunto que é sempre importante. Quanto mais se fala, mais parece que precisamos conhecer. Será no dia 31 de julho, às 14 horas, e você dá uma passadinha rapidinho lá no site da Rádio Rio de Janeiro, lá na página do nosso Agenda do Movimento Espírita, e vocês vão encontrar as informações para que você pegue o endereço do YouTube e possa participar desse seminário maravilhoso, porque cada mês que vai passando, os assuntos vão ficando mais interessantes. E é claro que hoje nós estamos aqui todos agoniados, né? Porque está chegando o dia 31 de julho e nós queremos ver todos vocês assistindo, comemorando conosco os 40ª vez que nós vamos estar falando sobre esse assunto e que nós queremos dizer para você que nós estamos dizendo que vamos falar com você, porque vamos mesmo, tá? O evento é ao vivo e nós vamos estar com o chat aberto para que você participe, assista. A música espírita está no ar porque vai estar lindo. E alguns de nós, não é a rádio inteira, vai estar aqui ao vivo, falando diretamente com você. E quem não estiver ao vivo, não se preocupe não, vai falar com você por vídeo. Então fique atento. Entre no site da Rádio Rio de Janeiro, saiba como você pode retirar o seu convite, você pode participar do A Música Espírita Está no Ar, 50 anos da Rádio da Fraternidade. Nós esperamos você. Enquanto nós esperamos chegar o dia 31, nós continuamos conversando com o João Aparecido. Vocês perceberam que eu pedi para ele aguardar um pouquinho? Porque a minha próxima pergunta para ele era sobre um fato marcante que tenha ficado na sua memória dos 2 programas ou de um deles, enfim. Nós que apresentamos programas, de vez em quando somos apanhados de surpresa. Quando o programa é interativo, então, nós às vezes quase que saímos da cadeira com as coisas que nos chegam, com as situações e os fatos que nos são apresentados. Então, João, conta para nós um fato marcante dessa tua trajetória à frente desses programas. Muito bem, esse marcou realmente, porque a pessoa é do nosso relacionamento, além de ser ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, e ela declarou à época e continua mantendo uma audição da rádio 24 horas por dia, ela não desliga o aparelho dela. E então, era o momento do programa Mensagem de Esperança. E o rádio estava ligado, como normalmente ela costumava fazer. E ela começou a se sentir realmente com um problema de saúde, indisposta, e aquilo foi se agravando. Cada vez mais ela estava entrando realmente numa crise. Coincidentemente, nesse momento, nós estávamos iniciando o programa e lendo uma mensagem do livro Jesus no dia a dia, no seu dia a dia, o espírita José de Moraes. Então, esse livro, nós conhecemos, inclusive, esse espírito quando esteve encarnado, lá na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Quando nós estávamos lendo essa mensagem, no comentário desta mensagem, o espírito dizia: se o seu parente não liga para você, nada impede que você tome iniciativa.
por que você não pega o telefone e liga para ele? Liga. Demonstre que você está vivo, que você gosta, que você está necessitando desse contato. Então, nesse momento assim, liga para o seu parente. E ela estava naquele momento de crise. E ela, então, reconhecendo a minha voz, eu falei assim, tá bom, João, eu vou ligar para ele. Aí ela ligou para o sobrinho. E o sobrinho chegou, ela estava caída no chão. Então, e aí atendeu, porque ela tem os hábitos, o costume dela. Morava sozinha, numa determinada comunidade. Os parentes davam assistência a ela, mas respeitavam esse isolamento dela, né? Ela gostava, é o prazer dela. E então o sobrinho novamente enfatizando, mas a senhora, qualquer momento que necessite, qualquer coisa, entre em contato conosco. Mas ela estava realmente precisando de ter alguém acompanhando-a. E ela passou um grande susto. Na primeira vez que ela se defrontou comigo lá no Lar Teresa, chegando, falou assim, você salvou minha vida. Eu olhei para ela assim, não sei como. Você vai narrar. E aí ela contou esse fato acontecido. Então vejamos que chamamos de coincidência. Mas ela não deixava realmente de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E no momento que ela estava na mãe agoniada, sem saber que iniciativa tomar, a mensagem foi esta. Isso é muito importante, João, porque cada fato que é narrado aqui por um programador tem muito a ver sempre com esse papel que a mensagem que chega pelas ondas do rádio, hoje ela chega, né, no telefone, ela chega no PC, ela chega no notebook, enfim, a rádio está no mundo hoje, graças a Deus, e ela chega no momento em que a pessoa precisa, como sempre, chega o socorro de Deus. E aí, baseado aí nesse fato que você contou, que demonstra por que a Rádio Rio de Janeiro está fazendo 50 anos, eu vou te fazer uma outra pergunta. Para você, qual é a importância da Rádio Rio de Janeiro para o movimento espírita? Essa pergunta é complexa e complicada de responder. É óbvio que vai ser assim a abordagem do meu ponto de vista. E é exatamente esse que nós queremos. Porque existe a proposta da Rádio Rio de Janeiro, da Fundação Paulo de Tarso, e existe como o movimento espírita vê a Rádio Rio de Janeiro. São duas situações, às vezes até antagônicas. Então, a função, a proposta da Rádio Janeiro no movimento espírita é exatamente de sedimentação, de conexão, contribuindo, colaborando com a unificação no movimento espírita. Pelas várias portas e janelas abertas, pela diversidade da sua programação, então ela alimenta de uma forma voltada diretamente para o sentimento daqueles que ouvem a mensagem, no fortalecimento. Quando eu falo movimento espírita, não podemos ter aí só a estrutura das instituições que compõem o movimento espírita. Existe o movimento espírita e o movimento de espíritas. Então é uma massa humana viva, é uma massa humana que se interage. E nesses momentos nós estamos vendo a relevância da pureza e da objetividade da mensagem que é transmitida. Então, não havendo nenhuma intenção, pelo que nós conhecemos da filosofia da Rádio de Janeiro, de fazer proselitismo, de fazer uma lavagem cerebral, não, mas é colocar a mensagem disponível a todos aqueles que sintonizam as ondas da Rádio Rio de Janeiro, seja através da internet, seja através dos meios atuais, virtuais, né? Facebook e por aí afora. Então qualquer pessoa é um espírito, é uma alma imortal, tem suas necessidades, tem suas carências, e a mensagem, embora tenha esse carimbo espírita, na realidade a mensagem é cristã, é a mensagem de Jesus. E quando a programação prima por manter a essência da mensagem cristã, ela toca no coração. E nós observamos que nós não pudemos continuar a exemplo da prece que a Ana Spranger fazia, porque aí não teria razão de estar repetindo a prece dela, mas ela abria sempre o programa do Sorriso de Esperança e fazia essa abrangência de todo o movimento que se destinava o Sorriso de Esperança.
Eu tenho saudade de ouvir a voz dela na prece, e que ela até mencionava na prisão, os irmãos que estavam na prisão. Então, nessa limitação, vamos dizer assim, nós fazemos de uma forma bem genérica, não específica como ela fazia. E tinha os retornos dessas pessoas que realmente davam a ela a importância do programa. E assim mantemos a estrutura e mantemos, tanto quanto possível, a linha de produção desse programa também, tendo em vista a carência desta água que descedenta. E a rádio está cumprindo sua missão. Nesses 50 anos, ela se mantém no ar exatamente porque ela está atingindo seu objetivo. Isso é realmente a rádio muito vive importante. Exatamente das doações das pessoas que sentem essa potência, a efetividade da sua existência. Nós não temos aqui no Rio de Janeiro outra emissora. É a única. Isso é tão importante, João Aparecido. Todo mundo tem uma história, um fato que marca, né, a sua participação na Rádio Rio de Janeiro, né, nessa oportunidade, porque a oportunidade, na verdade, é para nós, não é para a rádio. A rádio tem que aí se desdobrar para pegar amadores e colocar no microfone para poder estar divulgando essa mensagem. Essa história do companheirismo que a rádio proporciona à pessoa, né? E quando a gente tem dificuldades para estar na rádio, eu moro distante, então para mim vir realmente às vezes é difícil, mas eu faço de tudo para não falhar com nenhum compromisso. E isso só se tornou real, como deve ter se tornado real para você o fato do Mensagem de Esperança, quando a sua amiga lá passou mal e teve um socorro. Para mim se tornou real com o desencarne de uma pessoa que eu conhecia de vista. Eu via essa pessoa na casa espírita, mas uma casa espírita muito grande, então que você dá bom dia, boa noite, boa tarde para as pessoas, mas não significa que você tenha nenhum tipo de relação de amizade. E eu cheguei num determinado comércio que essa pessoa era gerente. Ele me chamou pelo nome e eu fiquei, né? Quando ele me perguntou: o que a senhora quer, dona Cláudia Dutra? Aí eu fiquei olhando assim para ele e ele falou: eu escuto a senhora. Aí eu me toquei, ele me escuta à noite. A reprise do programa Movimento Espírita em Foco, naquela época, era bem no meio da noite mesmo. Na época eu ainda fazia o programa com a Maria José, que eu vim para a rádio para ajudar a Maria José. O Gerson me chamou para ajudar a Maria José. E aí passaram-se mais ou menos uns 8 meses e eu fiquei sabendo, por companheiros da instituição, que essa pessoa, esse espírito, havia desencarnado à noite, ao lado da esposa. E aí nós ficamos sabendo da peculiaridade. Ele já escutava a rádio para não incomodar a casa, naquela época, no fone de ouvido. Ele botava o fone para poder escutar. E ele desencarnou dormindo, teve, né, uma parada cardíaca. Quando a esposa acordou, ele estava, né, o corpo ali, o espírito havia desencarnado, o corpo estava ali ao lado. E aí ela fez questão de contar lá na instituição, porque ela não era espírita, ele saía do trabalho e a instituição, depois voltava para casa, então ele era espírita de assistir palestras. E ela foi lá contar esse fato. Ele não desencarnou sozinho. Não sei qual o programa que ele estava ouvindo, mas seja qual fosse o programa, como você mesmo acabou de citar, a mensagem é a mensagem fiel aos postulados do Evangelho do Cristo. Foi a mensagem que ajudou o espírito a se desprender suave e lentamente. Não sabemos se com ou sem sofrimento, mas o espírito ali dormiu no corpo físico para despertar no plano espiritual, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Então eu entendi, naquela hora eu tive noção da importância, isso deve ter uns 10, 12 anos, da importância da Rádio Rio de Janeiro. Porque ela realmente não é só a rádio que toda a família pode ouvir, mas ela é a companheira de muitos. De muitos. Ela é a companheira de muitos. Ele não estava sozinho, como a sua amiga estava, ele não morava sozinho, mas naquele momento da passagem, do desligamento, fisicamente ele podia dizer que estava só, embora ao lado estivesse a esposa dormindo na cama, mas ele estava ali, ele e Deus, ou os amigos espirituais, porque quando a gente dorme, a gente quer ter essa prerrogativa de estar com bons companheiros espirituais, e a rádio estava ali junto.
Então, essa sua fala com relação à importância da Rádio Rio de Janeiro foi realmente especial, para que a gente possa entender por que existem tantas mãos, tantas mentes se esforçando para manter esta rádio no ar. Nesses 50 anos, a nossa deferência sempre ao grupo que estava com Geraldo de Aquino, que nós precisamos nos lembrar, porque ninguém faz nada sozinho. Então, Geraldo, apesar de ser o grande nome na Rádio Rio de Janeiro, mas havia uma equipe enorme de pessoas encarnadas junto com ele, trabalhando para que a rádio fosse uma realidade, deixasse de ser o início do sonho do João Pinto lá de 1939 e em 1971 se tornasse a realidade com a aquisição da Ortoga. E isso mostra que quando Deus precisa executar os seus planos, ele conta com um contingente muito grande de pessoas. Então, a cada década a rádio, eu venho percebendo isso, estou aqui desde 2007, então já tem um tempinho que eu estou aqui, eu venho percebendo que a cada década, de repente, entra um novo grupo, um programa novo, ou alguém que vem substituir. Há uma renovação constante, porque são os espíritos comprometidos com a equipe que trabalha com Jesus no processo de evangelização do planeta, de se doar para que alguma coisa se torne realidade. Então, às vezes, as pessoas que não nos conhecem hoje, graças a Deus, elas conhecem os programadores, porque podem assistir, quando o programa é ao vivo, ela pode assistir o programa pelo Facebook, direto da rádio. As pessoas não acham que quem está fazendo o programa de rádio são pessoas que estão aproveitando e muito a oportunidade de estar aqui. Porque é uma oportunidade que talvez não nessa encarnação, nós não teríamos outra igual do que está tocando esse projeto surgido há tantos anos e que custou realmente um esforço muito grande daqueles companheiros que nos antecederam e que hoje nós temos a obrigação de reverenciar esse trabalho deles, fazendo o nosso melhor. Então, eu te faço vamos fazer aqui um outro comentário. Sorrisos de Esperança, Mensagem de Esperança. 2 programas que têm a esperança como mote. Você acha que os objetivos dos 2 programas são atingidos? Sem dúvida nenhuma. Isso nós temos o feedback. No Sorriso de Esperança, ele é direto. Os ouvintes participam, né? Através do telefone, dão-nos o retorno. E, tradicionalmente, como a própria Ana estabeleceu a estrutura dele, e sempre tem uma pergunta interativa. E, além da resposta à pergunta interativa, eles ainda acrescentam outras considerações. O Mensagem de Esperança, embora ele não seja interativo, seja um programa gravado, circulando pelo movimento espírita e não espírita, quantas vezes nós fomos aparteados, como você estava dizendo, contando sua experiência, as pessoas passam, nos identificam pela voz. Uhum. Então, assim, eu conheço essa voz, é da Rádio Rio de Janeiro. Você é João Aparecido. Assim, conhece a voz personalizada e o nome associado. Uhum. E então é um momento realmente a gente ver o testemunho. Sim. Daquelas pessoas que nos ouvem. Então esse retorno é fantástico. Por onde nós andamos aí, e nós temos aí uma responsabilidade maior ainda. Por quê? Porque a pessoa que não nos conhece pessoalmente, então cria uma imagem. Sim. E nós estamos ali com a imagem da rádio, a imagem da mensagem incorporada na voz. Exatamente. Aí tem que ter uma flexibilidade realmente de não desapontar aquela pessoa que está ouvindo, porque nós não estamos falando somente funciona da nossa como um pessoa. suporte. Exatamente. Então isso é muito gratificante constatar. E não foram poucas vezes que nós fomos identificados, porque estamos participando da divulgação da doutrina, fazendo exposições em várias casas, em vários locais, em várias cidades. E aí nós estamos tendo esse retorno, esse feedback. Muito bom. Olha, João, foi ótimo ter a oportunidade de conversar com você. E nós criamos esse espaço dentro do programa Movimento Espírita em Foco, pensando nisso no ano passado, justamente para que a gente tenha essa chance de poder se conhecer um pouco melhor. Então, nesse momento final, eu vou te pedir rapidamente uma mensagem para os nossos ouvintes. Bem, nesses momentos finais, bem
curtinho. A nossa mensagem é a mensagem da gratidão. Porque vocês, ouvintes, realmente é o objetivo da existência da Rádio Rio de Janeiro, dos nossos programas. É o objetivo, é feito com carinho, com amor, para atingir exatamente a sensibilidade de todos vocês que estão nos ouvindo, levando uma palavra de estímulo, a palavra de encorajamento, a mensagem de um conforto espiritual, a esperança. E aí nós temos que nos basear exatamente naquele ícone extraordinário Francisco Cândido Xavier. E assim, isto passa. Tudo passa. Por mais que haja dor, sofrimento, tristeza, passa. Um pouquinho de resistência. E a Rádio Rio de Janeiro está do seu lado, possibilitando esse suporte de passar pelas provas com galhardia, saindo vencedora das dificuldades. Então nós somos juntos neste. Mantenha realmente a sintonia com os programas da Rádio Rio de Janeiro e você vai sempre encontrar essa renovação da esperança, da alegria, da solidariedade. E nós somos eternamente agradecidos por brindar-nos com a atenção na nossa programação da Rádio Rio de Janeiro. João, em nome da diretoria da Rádio Rio de Janeiro, estamos todos de passagem, cada um no espaço. Eu só vejo o João nas reuniões de conselho, agora vejo no telão, né, quando a reunião acontece e ela é aberta online para quem não pode estar aqui conosco. E é sempre uma grata satisfação poder primar dessa oportunidade, ainda que pequena, de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas falando, olhando para a pessoa falando. Realmente é uma oportunidade que você falou em gratidão e a nossa gratidão também é imensa por isso. Então a Rádio Rio de Janeiro agradece não só a você, mas a todos os programadores que estão perseverando nesse espaço de atuação, levando o nome da Rádio Rio de Janeiro cada vez com muito mais possibilidade de atingir um público maior. Hoje a internet colocou a Rádio Rio de Janeiro no mundo e isso é extremamente importante, não por estar destacado no mundo, mas por estar fazendo aquilo que Jesus pediu a todos. Que a maior caridade que nós poderíamos fazer seria divulgar o evangelho dele. Kardec repete isso na codificação. A maior caridade que a gente pode fazer é divulgar a doutrina dos Espíritos. Então é extremamente importante para nós podermos falar desses divulgadores que estão às vezes numa caixa fechada como o nosso estúdio, atrás de um microfone, que até algum tempo atrás não tinham rostos, porque não éramos vistos, né, apenas ouvidos, e que hoje tem rostos e que aumenta muito mais, não só as possibilidades de atuação em nome do Cristo, mas as possibilidades da rádio continuar crescendo e quem sabe daqui a 50 anos nós podermos olhar de longe onde nós estivermos e dizer, fez 100. Cláudio, eu só gostaria de acrescentar mais um detalhezinho. Sim. Além dessa gratidão, a responsabilidade. Sim. De todos os programadores. E eu não posso deixar de dividir essa responsabilidade com os companheiros que hoje estão comigo no Sorriso de Esperança. Sim. Alonso, Terezinha Lumbreiras e outros que a gente convida e que vêm esporadicamente. Então a todos, nosso muito obrigado por estarem participando da rádio, ajudando a Rádio Rio de Janeiro a acontecer. E a você, meu amigo, eu te desejo um final de semana de muita paz, tranquilidade, saúde. Mantenhamos os nossos cuidados, assim como ao público que nos escuta, os nossos agradecimentos pelo apoio, pela participação, por nos ter trazido até aqui. E desejamos a todos saúde, paz, tranquilidade e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.